ele fala aqui dos mecanismos, ele vai explicar os mecanismos, né, do ciclo também, do vírus, e ele detalha, pensando aí no tratamento. Então, ele também fala sobre os antirretrovirais, né, possíveis aí para o tratamento. Só que, além disso, ele compara muito, por isso que eu falei assim, não, não cabe uma apresentação só deste artigo, mas posso estar enganada, porque ele compara muito com o vírus da influenza. Então, ele fica comparando o mecanismo de entrada, ele fica comparando os tipos de glicoproteínas que tem tanto no vírus da influenza como no vírus HIV, tá? Então, basicamente é isso. E aí, este primeiro, aqui, esse quadrinho que eu coloquei aqui, que na realidade não tem, assim, a volta, o quadrinho, mas é do artigo, e aqui para passar para vocês o que exatamente não é o que eu entendi, eu deixei em inglês, não é? Para ver, talvez, né, se eu posso ter entendido algo assim errado, mas o que tinha também na dissertação, né, do mestrado, que então aqui está falando que alguns, né, vírus que são envelopados, eles vão se fundir, né, na membrana, e aí dependendo aí do pH, então eu entendi que aqui é um processo de fusão, então a membrana do vírus com a membrana da célula, e outros por endocitose por meio da proteína clatrina, que é aquela proteína que está na membrana, né, da célula, responsável pela formação do endossoma. E isso eu não achei nos demais estudos falando que esta proteína estava envolvida no processo de fusão do vírus HIV. Então, e aqui eles concluem que o vírus como HIV, entre outros, eles utilizam o primeiro método, então, de fusão, membrana do vírus com a membrana da célula, para entrar na célula. E comecei também a entender que não é por endocitose. Bem, aí outro estudo, né, que apresenta esta imagem, ele, como eu falei, é um estudo mais novo, porém, ele né, fala assim, superficial, a figura até dá a entender que parece que não tem aqui a formação de um endossoma, mas essa figura ainda, eu acho que tinha que ter aqui o envoltório do capsídeo, porque não é somente as fitas ou material genético, né? É o capsídeo, como eu li em outras referências, mas tinha esta imagem e o estudo falava que a fusão leva à injeção do capsídeo, do HIV, à célula e posteriormente a liberação do seu material genético e das enzimas para a replicação. Bem, aí, continuando, também uma referência da Fiocruz, que eu encontrei na internet, sobre virologia, porque eu estava à procura de entender como o mecanismo, né, de fusão, né, acontece, a entrada do vírus por fusão, né, por meio desse processo. E aí, já nesta referência, que é de um capítulo de um livro, né, o capítulo 2 de virologia, só que estava disponível, então, na internet, ele fala que a entrada dos vírus, né, na célula pode ocorrer por fusão e viropexia. E a fusão, conforme, aí tinha essa ilustração também, então, conforme, né, eles colocam aqui, e dá para a gente ver na ilustração, parece que é quando a membrana celular e o envelope do vírus se funde, permitindo a entrada deste no citosol da célula. Não fala sobre endocitose.
Mas a viropixia é uma invaginação da membrana celular mediada por receptores e por proteínas, aquelas clatrinas, né, que são importantes para a formação aí do endossoma, que vão revestir a membrana internamente. Então, também, né, a tendência no meu raciocínio foi pensar a fusão do HIV, do vírus, né, na célula, não tem a formação do endossoma. Aí outro estudo, também outro estudo, que falava sobre as etapas da replicação do HIV nas células, também falava sobre a fusão, todos, claro, comentam todas as etapas, né? Desde da ligação, da adsorção, essa ligação das glicoproteínas GP120 e a GP41 na célula, e, consequentemente, a segunda etapa, que é a fusão. E aí eles definem que a fusão é a entrada do capsídeo na célula, e aí, posteriormente, esse capsídeo, ele vai sofrer, aqui nesse estudo fala esse desencapeamento, aqui é do capsídeo, da sua membrana, para expor as fitas de RNA, o material genético do vírus. E os artigos mostram que pela ação aí das enzimas lisossomais. Bem, então, aqui, de acordo com que este artigo de Peçanha, publicado em 2010, ele fala, então, da adsorção, a ligação das glicoproteínas com os receptores, então, a GP120 ligando ao receptor CD4, e todo aquele processo que eu comentei na aula, na semana passada, em relação, quando ela liga, vai expor uma porção peptídica conhecida como alça V3, e aí isso é importante para a ligação com os correceptores, e a partir desse momento ocorre uma mudança na configuração da proteína GP41, e, consequentemente, essa proteína GP41, que aí ele detalha, novamente aqui, por isso que eu coloquei, ele detalha a estrutura da GP41, e aqui é a mesma figura que eu apresentei semana passada, e aí, a partir desta alteração, na estrutura dela, nesse dobramento, ela consegue expor esse peptídeo de fusão, então, o encontro desse peptídeo na membrana do linfócito, por exemplo, então, na membrana celular, e, consequentemente, esta outra região aqui, que tem esta conhecida como a região transmembrana, que está ligada à parte, à membrana interna, né, do envelope do vírus, consegue fundir com a membrana, e aí o capsídeo atravessa a célula, e aí ele entra na célula. Também não falaram de endocitose, ou formação de endossoma. Aqui também, esta figura do artigo aqui de Souza, que vai falar, que eu até usei, que ele fala sobre os inibidores de fusão, ele também comenta da mesma forma. Então, ele fala da interação, a primeira, a adsorção das proteínas, glicoproteínas com os receptores, a alteração conformacional, que tem a ligação com os correceptores aqui, seria a segunda etapa da fusão, do processo, e, consequentemente, essa alteração aqui da GP120, promovendo aí a alteração na GP41. E, consequentemente, então, aí a GP41, por meio do peptídeo de fusão, ela
ela encontra a membrana, né, uma vez o peptídeo de fusão exposto, ele encontra a membrana celular e, consequentemente, aí a entrada do capsídeo na célula. Então, ele fala a mesma coisa. Aí, esse outro, né, que eu tenho uma figura que também não apresenta aqui a formação do endossoma, e ele também não fala, né? Mas também ele não detalha esse passo, né? Esta etapa, né, da replicação do vírus na célula. Então, ele realmente ele fala de todas as etapas, mas assim, a etapa de fusão, ele fala que vai ocorrer, né, a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula. E, consequentemente, a entrada do capsídeo, aí ele fala que também por esse capsídeo, a membrana será rompida, e aí você tem aqui a exposição, né, a liberação do material genético, que aí ele até comenta por microtúbulos, como que vai acontecer a síntese do DNA, e depois que acontece no citoplasma, depois que vai ser incorporado no núcleo. Então, ele detalha muito bem essas etapas do ciclo. Mas em relação à fusão, ele não diz nada, nem que existe uma endocitose ou formação de endossoma, e também nem que não existe. Ele apenas não fala, que fala que é um processo de fusão. Então, por isso que aí eu começando a ler especificamente em relação ao HIV, por isso que eu tive a ideia de procurar o mecanismo de entrada de vírus, a fusão, seja lá de qualquer vírus, só para entender realmente neste processo. E aí foi quando eu encontrei aquela dissertação de mestrado. Aqui é outro estudo, aí publicado em 2014, ele também não detalha, mas e até aqui, né, parece que o capsídeo, ele parece que ao chegar no citoplasma, ele já não está mais íntegro, né? Mas eu li em outros que o capsídeo atravessa, né, a célula, então penetrando na célula e não já assim sem de uma forma assim que é liberado, né, o material genético, as fitas de RNA, as enzimas diretamente. Mas não sei se pode acontecer as duas coisas também, não tenho certeza. Mas aqui ele também fala sobre, então, a interação que tem que ter, então, com a GP120 e o receptor CD4, e aí com isso tem a exposição da alça desta GP120, uma vez exposta, ela vai se ligar no correceptor, e aí a GP41 consegue expor, né, dobrar e expor o peptídeo de fusão. E aí é esse encontro de membrana seria, né, a membrana do vírus com a membrana da célula, e aí seria, né, como se fosse expulsando aí o capsídeo, e este capsídeo entrando no citoplasma. E aí continua as etapas do ciclo, né, do HIV. Bem, aí por isso que eu cheguei à conclusão, posso estar totalmente equivocada, que então no processo de entrada do vírus na célula, então a primeira etapa aí é a ligação de glicoproteínas com receptores, e aí o processo seguinte é a fusão, que é, no caso do HIV, como de outros vírus, não é por endocitose, e a partir desta fusão da membrana viral com a membrana da célula, o capsídeo, né, consegue penetrar, atingir o citoplasma da célula.